Você já ouviu falar de pessoas que simplesmente desapareceram da Terra sem nunca experimentar a morte? Pode parecer algo saído de uma história de ficção, mas a Bíblia descreve pelo menos 3 casos enigmáticos de pessoas que nunca passaram pela experiência da morte. 2 desses nomes são bem conhecidos entre os estudiosos e aqueles que acompanham as Escrituras. Mas o terceiro, esse é um verdadeiro mistério. Se você acha que já conhece a resposta, segure sua opinião até o final deste vídeo, porque a história que vamos revelar pode mudar sua perspectiva sobre o que você sabe sobre a Bíblia. Esse terceiro homem, cuja identidade poucos conhecem, aparece em momentos cruciais das Escrituras, e seu destino desafia tudo o que sabemos sobre a morte e a vida após a morte. Antes de continuarmos, quero te lançar um desafio. Comenta aqui embaixo quem você acha que é esse terceiro homem. Será que você já ouviu falar dele? Ou será que essa revelação vai te surpreender? Agora que estabelecemos esse mistério, vamos começar a jornada explorando os 2 primeiros homens que, segundo a Bíblia, foram levados vivos sem nunca morrer. Se a morte é uma certeza para todos os seres humanos, por que alguns conseguiram escapar dela? A Bíblia menciona 2 homens que, de maneira completamente sobrenatural, foram levados da terra sem jamais passar pela morte física. Esses são nomes conhecidos, mas suas histórias ainda guardam mistérios profundos que muitos ignoram. O primeiro deles é Enoque. A Bíblia nos diz que ele andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Mas o que isso significa? Diferente de outras narrativas bíblicas, não há qualquer descrição detalhada sobre sua partida. Apenas essa afirmação enigmática: Enoque desapareceu, levado por Deus, sem nunca morrer. O segundo caso é ainda mais impressionante. Elias, o profeta, foi retirado da terra em uma carruagem de fogo. A cena é descrita em 2 Reis 2:11, quando um redemoinho surge do céu, acompanhado de cavalos flamejantes, e Elias sobe ao céu diante do olhar atônito de Eliseu. Não houve corpo, não houve funeral. Ele simplesmente se foi. 2 histórias que desafiam a lógica. 2 homens que desapareceram diante dos olhos humanos. Mas agora surge a grande questão. Se esses 2 já são conhecidos, quem seria o terceiro? A resposta pode te surpreender. E talvez ela esteja escondida em um dos momentos mais misteriosos da Bíblia. Agora que conhecemos os 2 primeiros homens que nunca experimentaram a morte, surge a grande questão: quem é o terceiro? Esse nome não é tão comentado, mas sua história está entre as mais intrigantes das Escrituras. Diferente de Enoque e Elias, ele não foi levado em um redemoinho ou desapareceu sem explicação. Seu caso é ainda mais misterioso porque envolve disputas espirituais, aparições inesperadas e até mesmo profecias sobre o fim dos tempos. Muitos conhecem sua trajetória, mas poucos percebem os detalhes escondidos que sugerem que ele pode nunca ter morrido. A Bíblia nos dá algumas pistas sobre sua identidade. Seu nome aparece em um dos momentos mais cruciais da história do povo de Deus. Ele foi um líder, um profeta, e teve um papel fundamental em uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Mas há algo a mais em sua história. Algo que muitos ignoram. E se eu te dissesse que há um versículo enigmático que levanta dúvidas sobre sua morte? E se sua presença misteriosa em um evento do Novo Testamento fosse a chave para entender esse mistério? Antes de revelarmos sua identidade, vamos analisar os fatos, as profecias e os debates que fazem muitos estudiosos se perguntarem: esse homem realmente morreu ou ele ainda tem um papel a cumprir? A resposta pode mudar a forma como você entende um dos maiores mistérios da Bíblia. Agora que exploramos os mistérios que cercam esse terceiro homem, é hora de revelar sua identidade. E talvez você fique surpreso ao descobrir que estamos falando de Moisés.
Mas espere um pouco. Moisés não morreu no Monte Nebo antes do povo de Israel entrar na Terra Prometida. A narrativa tradicional diz que sim. A Bíblia registra em Deuteronômio 34, 5 a 6, que Moisés morreu ali e o próprio Deus o sepultou em um lugar desconhecido. Nenhum ser humano jamais soube onde estava seu túmulo. Aqui está o primeiro detalhe intrigante. Por que Deus esconderia o corpo de Moisés? Isso já seria suficiente para levantar dúvidas, mas há algo ainda mais misterioso. Em Judas 1:9, encontramos um relato surpreendente. O arcanjo Miguel disputou o corpo de Moisés com Satanás. Essa é uma cena única em toda a Bíblia. Por que o corpo de Moisés era tão importante a ponto de gerar uma disputa no mundo espiritual? Isso sugere que Moisés poderia ter um destino diferente daquele que conhecemos. E aqui está a revelação que torna essa história ainda mais enigmática. Moisés aparece vivo no Novo Testamento durante a transfiguração de Jesus. Ao lado de Elias, ele surge diante dos discípulos conversando com Jesus. Mas, se ele morreu, como isso é possível? A resposta para essa pergunta pode mudar a maneira como entendemos a trajetória de Moisés. Será que ele realmente morreu, ou sua história é muito mais profunda do que imaginamos? Agora, vamos analisar esse evento extraordinário em detalhes. Se Moisés realmente morreu, como ele poderia ter aparecido vivo no Monte da Transfiguração? Esse evento, descrito em Mateus 17, versículos 1 a 3, é um dos momentos mais extraordinários da Bíblia. Jesus sobe a um monte com Pedro, Tiago e João e, de repente, se transforma diante deles, seu rosto brilhando como o sol e suas vestes resplandecentes. Mas o que torna essa cena ainda mais intrigante é quem aparece ao lado de Jesus: Elias e Moisés. Elias nunca morreu. Então, sua presença faz sentido. Mas e Moisés? Se ele morreu e foi sepultado, como ele poderia estar ali conversando com Jesus? Isso levanta algumas possibilidades. Alguns estudiosos acreditam que Moisés foi ressuscitado por Deus antes desse evento, o que explicaria sua presença física na transfiguração. Outros sugerem que ele não morreu como pensamos, mas foi diretamente levado por Deus, como Enoque e Elias. Há também aqueles que acreditam que Moisés estava apenas em forma espiritual, como uma visão divina dada aos discípulos. Mas se fosse apenas uma visão, por que apenas ele e Elias apareceram? E por que eles estavam conversando ativamente com Jesus? Se Moisés realmente foi levado por Deus e nunca experimentou a morte, isso poderia significar que ele ainda tem um papel a cumprir no futuro? Afinal, sua história está longe de terminar. No próximo capítulo, vamos explorar as profecias sobre o fim dos tempos e entender se Moisés pode estar entre os que voltarão nos últimos dias. Se Moisés realmente não morreu da forma como acreditamos, ele poderia retornar nos últimos dias? Essa é uma questão que tem intrigado estudiosos e teólogos por séculos. No livro de Apocalipse 11, encontramos a profecia sobre as duas testemunhas que surgirão antes do fim dos tempos. Elas terão poderes sobrenaturais, trarão mensagens de arrependimento e enfrentarão perseguições, mas no final serão ressuscitadas por Deus. Muitos acreditam que essas duas testemunhas são Elias e Moisés. Mas por quê? Primeiro, porque Elias já foi levado ao céu sem morrer. E segundo, porque Moisés tem um histórico misterioso e apareceu vivo na transfiguração. Além disso, os milagres atribuídos às testemunhas se assemelham aos feitos desses dois profetas. Transformar água em sangue e trazer pragas como Moisés fez no Egito e fechar os céus para que não chova como Elias fez. Se essa teoria estiver correta, isso significa que Moisés nunca morreu e tem um papel fundamental nos eventos finais da humanidade.
Mas essa é apenas uma das possibilidades. Alguns argumentam que as duas testemunhas podem ser outros profetas ou até mesmo figuras simbólicas. De qualquer forma, a história de Moisés continua sendo um dos maiores mistérios da Bíblia. Agora, para encerrar, vamos refletir sobre tudo o que descobrimos até aqui. Chegamos ao fim dessa jornada misteriosa e reveladora. Moisés morreu ou foi levado por Deus? Ele retornará nos últimos dias? Essas questões continuam a intrigar estudiosos e fiéis, e a resposta pode ser mais complexa do que imaginamos. O que sabemos é que Moisés tem um papel único na Bíblia. Ele libertou o povo de Israel, falou diretamente com Deus e apareceu na transfiguração de Jesus. Além disso, seu corpo foi disputado no mundo espiritual, e há evidências que ligam seus feitos aos eventos proféticos do Apocalipse. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Moisés nunca morreu? Ou sua aparição na transfiguração foi apenas uma visão? Deixe seu comentário e compartilhe sua teoria. Se gostou desse mistério, se inscreva no canal para mais conteúdos bíblicos intrigantes.